Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Você pode nos assistir pela internet no www.tvcomunitariatudojunto.rio. Segue aí o nosso telefone e e-mail para você interagir com a gente, ajudar a fazer a TV Comunitária do Rio. Hoje nós vamos debater um assunto que já tomou um debate muito forte no país, que é a instalação daqueles mecanismos de uso do automóvel, locação de automóvel, de corrida de automóvel, através dos aplicativos. O mais conhecido, mais divulgado mundialmente é o Uber. Mas além do Uber especificamente, tem todo um debate sobre a aplicação desse método de trabalho ou de exploração, certo? Quer dizer, de mão de obra, etc., que é a chamada uberização. Para debater isso, esclarecer e a gente poder aprofundar esse assunto, nós convidamos mais uma vez o João Pitilo, que é professor e é pesquisador do Núcleo de Estudos das Américas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da UERJ. João, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. E como é que você poderia explicar aí a primeira explicação sobre esse termo, uberização? O que é a uberização? Eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar de um tema muito novo. A discussão sobre esse processo de uberização ela é uma coisa nova no mundo e ainda muito insípida em nosso país, apesar de nós já estarmos sendo dominados por esse processo. O processo de uberização é uma faceta mais voraz do neoliberalismo, carrega esse nome, como você citou, em referência a essa empresa Uber. Por quê? Porque essa empresa, em 2013, quando ela surge nos Estados Unidos, mais uma startup, e é uma característica dessas startups, as empresas surgem na velocidade da luz, literalmente, e vivem de especular nas bolsas mundo afora e trabalham com um processo de psicologia do consumo, com uma propaganda agressiva e lucro máximo, sem nenhum ativo. Ou seja, o que a Uber faz? A Uber espalha os seus aplicativos nos smartphones, as pessoas conectam aquele aplicativo e ali, ao apertar de botão, se materializa um carro na sua porta para fazer um transporte. A Uber leva cerca de 25% do lucro daquela corrida. E essa pessoa que aparece ali na sua porta para fazer esse transporte, ela não é uma pessoa credenciada para isso, não é um taxista. Ela é uma pessoa precarizada que está fazendo um bico, que ela está usurpando a função de uma profissão já regulamentada, que é a do táxi, isso no mundo todo. E o que é pior, esse motorista trabalha de 16 a 18 horas por dia, precisa trabalhar muitas horas, porque o serviço deles é uma tarifa muito pequena. A remuneração desse serviço é pequena? Baixíssima. É com essa remuneração baixa que a Uber vai angariando clientes no mundo todo, subvertendo o modal de táxi no mundo todo, e aquele cidadão que dirige, uma pessoa que está sendo explorada, uma vítima desse sistema, ele, para compensar o lucro, o ganho dele muito pequeno, ele trabalha muitas horas por dia. E onde é que está o clímax dessa relação? Ele não tem nenhum vínculo trabalhista com a empresa Uber. A empresa Uber o trata como parceiro. Ele não tem nenhuma proteção? Nenhuma, legal, nada. E a Uber e essas demais empresas de aplicativo de transporte o chamam de parceiro. Mas que parceria é isso? Parceria vem de par, de paridade. Não existe, porque o motorista entra com o pescoço e a Uber entra com a corda. Então, isso é um sistema que está se alastrando para outras profissões, através desses aplicativos, que faz uma relação fria entre quem tem a demanda e quem oferece essa demanda. O pagamento de imposto desse serviço obscuro, nós não sabemos oficialmente quantos carros a Uber opera. Aqui no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, o Sindicato dos Taxistas estima em mais de 150 mil carros rodando no município do Rio, destruindo a mobilidade urbana, aumentando a poluição, causando uma série de acidentes. E cadê o lucro disso? Está indo para onde? Porque a Uber não é uma empresa de transporte, esse é o problema. Eles se definem como uma empresa de tecnologia. Eles fogem da responsabilidade de uma empresa de transporte. Eles operam 150 mil carros no município do Rio e se isentam dessa responsabilidade. Então,
esse assunto não é... Esse aspecto que você levantou da Uber ou de outras que existe aqui, tal, dos aplicativos, não surgiu agora, certo? Ele foi debatido no Congresso Nacional, debatido nas câmaras, em assembleias, etc. e tal. Sim. E como é que esse debate ele não conseguiu equacionar essas demandas dos antigos operadores dos táxis ou dos taxistas, etc. Esse debate, o que não foi teve um debate, sim, de alguma forma, sim, quer dizer, que chamou atenção, teve quer dizer, audiência pública, etc., como nos outros procedimentos. Para a gente poder entrar num debate mais amplo, que eu queria levantar, mas vamos fechar esse com uma avaliação que você está fazendo sobre isso. A gente, quando discute uberização, a gente acaba trazendo o táxi para essa discussão, porque o táxi foi o primeiro alvo desse tipo de processo. O taxista hoje no mundo todo, ele está na vanguarda da luta contra o processo de uberização. Nesse momento, na Espanha, os taxistas de Madrid estão há 6 dias em greve, numa luta terrível contra a Uber e a outra empresa lá, a Cabify. Os países que entenderam que esse tipo de serviço, ele era uma afronta à sociedade, ao consumidor, porque tem isso também. Se você sofrer algum dano dentro de um carro desse operado pela Uber, a responsabilidade é do motorista, não da empresa. A empresa Uber se isenta de todo e qualquer compromisso. Então, todo e qualquer problema que você tiver é uma relação sua com o motorista. Ou seja, subverte todo o direito, todo eu sei, mas e o parlamento? Os parlamentos no Brasil, no primeiro momento, praticamente fecharam os olhos para isso. Praticamente não quiseram discutir isso e vou lhe dizer, numa votação, há coisa de 1 ano atrás, no Senado, o presidente da Uber veio aqui ao Brasil pressionar para que o Senado votasse a favor e foi recebido com toda a galhardia pelo ministro Meirelles, na época ministro da Fazenda do governo Temer. O Meirelles nunca recebeu nenhum taxista, mas recebeu o presidente da Uber. E a presença do presidente da Uber aqui subverteu toda a votação. Por quê? Em primeira instância, a Câmara Federal deu uma lei favorável aos taxistas. O processo seguiu para o Senado. Com a presença do presidente da Uber aqui, o Senado rejeitou essa lei e a Câmara derrubou a própria lei que já tinha sido aprovada em primeira instância. Ou seja, a presença desse estrangeiro no nosso país, ele não só seduziu todo o governo Temer, como seduziu todo o parlamento. Por quê? Porque essa empresa opera um lucro máximo. E essa empresa, ela vem na mão da reforma trabalhista e da lei da terceirização. Agora, então vamos tentar analisar por outros aspectos. Por exemplo, isso não teria começado nos bancos, por exemplo, com você hoje vai num banco, tem muita gente que é gerente. Então você chega para a pessoa, eu sou um gerente aqui e tal, etc. E a gente soube por bancários, etc., que esse título, que é isso que você falou, como é que a Uber chama os parceiros? E os bancos chamam os antigo atendente agora de gerente. Gerente. Por quê? Porque os caras fazem hora extra, alavanteia aí sem nenhum controle e não recebem. Porque é como se fosse um cargo de confiança, tipo do parlamento. Sim. Lá e tal, que os caras trabalham também, que o deputado ou o senador controla, em geral, a atividade quase que 100% do cara e tal. Você não acha que isso... Você vê alguma similitude? Sim, claro, porque olha, os bancos no Brasil é uma coisa que a gente precisa perceber. O sistema bancário brasileiro é um dos mais modernos do mundo. A automação brasileira é uma das mais avançadas do mundo. Você entra num banco nos Estados Unidos, quem teve a oportunidade de ir, vai ver que parece uma coisa pobre perto dos bancos brasileiros. Os bancos brasileiros, esse processo de automação bancária, o Brasil é pioneiro nisso. Exatamente. Pioneiro. Inclusive as empresas de informática, isso tudo foi numa época que tinha a lei de proteção da indústria brasileira e tal, etc. Esse processo de automação, esse processo de exclusão
da mão de obra e a colocação de máquinas no seu lugar, a gente pode dizer que isso é a ponta desse iceberg. Porque esses aplicativos de carro, eles vão migrar para isso. Porque hoje o teste para carros autônomos está cada vez mais avançado. Esses aplicativos prometem, num prazo de 2, 3 anos, que a frota deles de carro seja 100% autônoma. Ou seja, esses escravos modernos hoje, que a Uber mantém, eles vão ser descartados. Eles vão ser descartados. E o fetiche da mercadoria vai fazer com que a população consuma esse tipo de coisa. Porque quem não vai querer andar num carro que não tenha ninguém, que você pode falar o que você quiser, mexer no seu telefone, falar o que você quiser. Até fazer outras coisas. Até fazer outras coisas, ou seja, um carro que não tem ninguém. E é isso que está acontecendo com os bancos aqui no Brasil. É um banco que não tem ninguém. E o pouco que tem, você dá esses Mas espaços. você não acha que isso também está indo para cima dos bancos, essa uberização? Não, por exemplo, agora surgiram umas empresas, uns bancos só de internet. Sim, Benfone. Não, como é que é? Fintechs. Sim, sim. As fintechs, etc. Tal, inclusive, estavam barateando, por exemplo, a questão dos boletos. Sim. Eu estou falando que aqui na TV a gente tem as contribuições, a gente emite boletos e tal. E o Itaú agora está lançando não, aqui nós vamos baixar todas as e tal. Não tem todo um sistema. Como é que você vê agora de uma forma mais geral essa questão? Porque dizem, né, que a tecnologia ela veio para ficar porque ela vai seduzir mesmo, etc. Tal. Isso é uma falácia. Como é que você analisa isso? Num país onde o bem-estar, o estado de bem-estar social impere, você não vai ter competição entre homem e máquina. Você vai ter uma paridade de armas e essas máquinas têm que vir para melhorar a sociedade. E de todos, né? Não para criar. Ou de boa parte. Não para criar desemprego ou para servir uma elite encastelada no poder. Porque, olha, vejamos o seguinte, cada vez mais essas lanchonetes, as redes de fast food, estão mandando embora seus atendentes, você faz tudo por um painel e vem o lanche. Essa semana eu andei de metrô e descobri que os caixas do metrô estão sendo mandados embora, porque você tem máquinas que você compra o bilhete e já dá o troco. Dá o troco, inclusive, em moeda. Dá o troco, inclusive, em moeda, que era uma ainda coisa... não são todos, não, mas já começou. Já começou, porque a compra de refrigerante nas máquinas dá uma moeda, então eles estão adaptando isso para o metrô também. Metrô. Ou seja, então nós estamos avançando para uma sociedade em que o ser humano está sendo descartado. E não existe, por parte do país, um estudo do que fazer com esse ser humano que está sendo descartado. Porque, muitas das vezes, esses postos de trabalho são de pessoas primárias. São pessoas que estão fazendo um trabalho ali, até certo ponto, muito humilde. E essas pessoas vão engrossar o couro da miséria. Porque a sociedade não forma essas pessoas e o que é muito pior, está fechando os olhos para que essas empresas multinacionais venham aqui, despejem esse tipo de tecnologia aqui, sem um contraponto social. A gente estava debatendo no debate que nós fizemos hoje e tal, com um professor da UERJ, o Éden Pereira, sobre a questão lá do Brexit, etc. E a gente tinha levantado essa questão que eu acho que tem alguma coisa a ver com o que você está falando, que é os capitais entram nos países, destroem as relações de trabalho e destroem várias empresas e cria um exército de desempregados, mas esse exército, quando vai bater lá na fronteira desses países que vieram e destruíram aqui, não querem receber o pessoal. Então, essa relação internacional está totalmente desigual. Olha, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, ela já, por vários momentos, já se manifestou contra esse processo de uberização e ligando isso diretamente à questão da imigração. A OIT já disse isso, que isso tem uma relação direta em você desempregar essa massa de pessoas que não recebem nada do Estado, são aquelas pessoas que estão sem Estado, né? São órfãos do Estado, que não receberam educação, não receberam formação, não têm oportunidade. Mas contribuíram com os impostos desse Estado, porque o imposto é bem universalizado e bem horizontal. Principalmente no Brasil, onde tem imposto em tudo que você consome. Tudo. De um picolé a uma bala. Porque pode parecer que os pobres, os deserdados, não pagam imposto. Muito pelo contrário. Sim. Aqui no Brasil, os mais pobres pagam muito mais impostos do que os mais ricos. Enfim,
O que nós temos que perceber é o seguinte: o Brasil caminha para um modelo altamente excludente. Nós já temos um modelo de exclusão, mas a capacidade de exclusão da mão de obra vai se tornar cada vez maior em curto espaço de tempo, porque essas novidades agora chegam com uma velocidade muito grande, elas chegam com a faceta de serem modernas, o fetiche da mercadoria, todo mundo quer consumir o que é moderno, o que é novo, e o que é pior, isso é uma ameaça à soberania nacional. Essa discussão é que não está sendo feita, porque esses aplicativos, eles têm acesso aos seus dados, ao seu comportamento, ao seu cartão de crédito. Esses aplicativos sabem o que você come, quando você come, que horas você come, o que você pede no final de semana. Esses aplicativos de transporte, eles sabem para onde você vai, qual é a região mais que você vai, qual é o local que você frequenta mais, quantas pessoas vão no carro. Ou seja, todo um mapeamento da tua vida financeira. Esses dados estão trafegando nas ondas sem nenhuma segurança. Esses dados estão sendo analisados e vendidos num processo agressivo de marketing, onde o ser humano é reduzido a uma mercadoria. Eu sei, mas e como você responde à crítica do avanço, porque a questão da tecnologia, como é que você responde a ser uma coisa que, não, você está querendo o passado, como é que, porque veja, no final do século XIX, não no final, um pouco antes do final e tal, os trabalhadores quebravam as máquinas, né? Sim, porque não tinha saída e tal. Então, se na medida que ele se espreme mais a população para um grau de miséria, certo? Quer dizer, bem horizontal, bem amplo, etc., vai ter reação, obviamente. Então, eles aproveitam e destroem os sindicatos, como foi aqui essa iniciativa aqui desde o Temer, etc. Tal. Também por confusão de segmentos progressistas, claro, etc. Destrói essa pulverização dos sindicatos que davam a base de trabalho e tal. Isso tudo está meio imbricado, não? O Brasil, essa discussão está muito difícil de ser feita no Brasil. Falta uma leitura por parte da sociedade, do movimento sindical, do movimento classista, como lidar com esse processo. Mas olha aqui, esse laissez-faire, se deixa fazer, deixa passar do século XXI, nós vimos o que o laissez-faire lá de trás nos deu. O que a sociedade, o liberalismo exacerbado, o lucro exacerbado nos deu. Ele nos deu 2 guerras mundiais e uma transumância fantástica, de pessoas para lá e para cá desesperadas, fugindo de fome, de miséria e de guerra. Estamos caminhando para isso? Para uma edição piorada. Por quê? A Europa hoje acredita que a solução para a imigração é fechar as fronteiras. Mas, a Europa foi o continente que mais exportou gente para o mundo nos últimos 500 anos. Inclusive para o Brasil. Muito. E a exportação dessa gente foi fruto de crises europeias, guerra, fome, miséria. Ninguém sai do seu país para uma aventura em outro país, sem documento, sem falar o idioma, um total desespero, se ela não encontra um ambiente fraterno no seu país. E o dever de cada governo, por que nós elegemos um governo? Para que ele administre e ordene isso. Então, se a gente elege um governo, você falou assim, mas qual é a solução, João? Se a gente elege um governo que não tenha soluções para isso, se a gente não elege um governo que tenha a sensibilidade de estudar isso, porque tem algumas tecnologias que a gente pode dizer não, por quê? Claro, inclusive tem um exemplo aqui que no Brasil não foi implantado, que é a questão dos postos de gasolina. Que era o autoatendimento. Exatamente, o autoatendimento que ia demitir muita gente e tal. Agora, vamos falar um pouco, eu queria que você falasse um pouco que você falou da psicologia do consumo. E do fetiche da mercadoria, certo? Então, vamos explicar um pouco para o nosso telespectador o que seria a psicologia do consumo que você explicitou lá sobre a questão do Uber. Eu vou trazer o exemplo do táxi, de novo, porque é o que está em pauta. O táxi, o táxi, ele é um transporte de curto raio, ele é um transporte complementar. Ele é uma coisa que você vai pegar para andar 5, 10 quilômetros, 15 no máximo.
Mais do que isso, você tem que ter um transporte público eficiente. Claro. Quando esses isso carros... aí considerando o uso de massa, né? De massa, de quantidade. Trem, ônibus. Não, e de quantidade. Porque pessoas alugam carro, mas quem tem dinheiro, mas não é a massa toda de trabalhadores. Você alugar um carro no final de semana para fazer uma viagem, você alugar um carro para algo pontual, então. não é isso que está entrando em voga. O que está entrando em voga é você não querer mais andar no transporte público, que ele é ruim, e aí, por que esse bando de carros operado para Uber entra na questão do fetiche da mercadoria? As pessoas não estão mais brigando por transporte público de qualidade, porque ela apertar o botão, aparece um carro na porta dela com ar-condicionado para fazer o transporte que seria o transporte público. Então, a população, ela abraçou essa situação porque o Estado foi ausente 2 vezes em oferecer um transporte público de qualidade e seguro, e ausente por permitir que esses carros trafeguem pelo país todo, fazendo um serviço que eles não são autorizados, porque o transporte de pessoal precisa de placa vermelha, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Essas pessoas estão nessa situação de bico, é claro, a situação de crise, o cara ele vai pegar aquele carrinho e vai fazer o bico dele, ele é um trabalhador, ele não é um vilão, pelo contrário. Ele também é vítima desse sistema. Ainda tem que pagar 25% do lucro dele para a tal da Uber, que não é parceira dele para ajudar ele a fazer a manutenção do carro. A manutenção do carro é problema dele. Então a população que está consumindo isso, ela encontrou a seguinte facilidade: eu não preciso me expor mais no transporte público, eu tenho um carro com motorista para fazer. E tem um fetiche também, que é o seguinte: eu não preciso ter dinheiro para andar. É isso aí, porque então, com o pagamento que do é aquela coisa crédito, o cara aumenta o consumo, faz um consumo irresponsável em geral também, porque ele vai lá com o cartão no shopping, compra uma série de coisas e aí só no final do mês que ele vai ver e tal. Isso também é uma coisa... Ele não está nem aí para a economia doméstica, para a economia familiar dele. Ele vai passando o cartão, quando vê ele está todo enrolado. É um troço meio de vício. Com isso? As empresas de cartão de crédito chegam a ter juros de 300%. Mas você não considera que é uma temática de debate complicado? Assim? Por quê? Porque você não é só um debate que todo mundo concorda que tem que ter melhor escola. Aí, todo mundo se junta, vamos pressionar o governo, a prefeitura, isso e aquilo. Agora, quando chega uma coisa que a pessoa está envolvida, né, ela sente que tem algumas facilidades, porque também o mecanismo dos táxis, né, geravam uma solução de que o cara tinha que ir ao ponto, né? Quer dizer, você nem sempre mas o táxi agora tem os aplicativos análogos. Exatamente. Então, essa adaptação facilita você... Mas deixa eu te dizer uma coisa. É errôneo trazer essa discussão para o âmbito de táxis versus Uber. Não é isso. A discussão não é isso. Exatamente. A discussão é Brasil versus imperialismo. Não é isso. O taxista está sendo destruído pela Uber, como daqui a pouco vai ser o professor de educação física que vai ter um aplicativo que vai te mandar uma série para fazer ginástica. Como o advogado que daqui a pouco vai ter um aplicativo que vai te dizer como é que você tem que tocar a tua vida. Como é o fisioterapeuta que daqui a pouco vai vir um aplicativo dizendo como é que você vai fazer. O nutricionista dizendo para você como é que você... o que você tem que comer. Então, mas você está trazendo aqui um debate importante, que é, de certa forma, quer dizer, são empresas geradas, em geral, no Vale do Silício, né? Numa região dos Estados Unidos, que faz uma penetração nas economias muito grande. Sem tanque, né? Sem tanque. Exatamente. Então, e como é que... Porque isso aconteceu em Londres, né? Quer dizer, houve uma regulamentação em Londres, houve uma regulamentação na Cidade do México e diversos outros países e tal. Então, ainda não se conseguiu uma consciência. Mas tem países e cidades que proibiram radicalmente, entendeu? Proibiram e tiveram a parceria da população. O que eu estou dizendo é o seguinte: nós precisamos estudar o impacto desse fenômeno. O que traz hoje você ter 150 mil carros andando no Rio de Janeiro, numa cidade que desde 2007 gastou bilhões em mobilidade urbana para receber Pan-Americano, Copa do Mundo e Olimpíada? Não foi para encher a rua com 150 mil carros. Mas, por exemplo, agora, né, quando nós estamos debatendo aqui, no dia 30 de janeiro de 2019. Nós estamos na quarta-feira e daqui a pouco você vai poder assistir, nós estamos nesse dia debatendo aqui, gravando.
o prefeito Crivella interviu no sistema BRT. Certo? Que é o sistema que você cita aí da mobilidade, que foi discutido na época aí dos grandes eventos, etc., mas que não se conseguiu. Até porque já era uma tecnologia ultrapassada, o corredor de ônibus já é algo ultrapassado. Também já foi feito. Foi feito tardiamente. E você aqui. Não sente, para a gente encerrar, porque nós já estamos encerrando aqui, como é que você acha que esse processo deve ser conduzido? Que forças você sente que pode ser mobilizadas para aprofundar esse debate? E que lugares esse debate já está sendo pesquisado ou analisado e tal, por exemplo, na universidade? A universidade tem uma série de estudos sobre isso. Esse é o problema. O problema é que o Estado tem feito coisas à revelia da universidade, à revelia dos cientistas, à revelia dos técnicos. O problema do transporte de massa na cidade do Rio de Janeiro e na região metropolitana só vai ser resolvido quando o Estado chamar para essa responsabilidade. Não tem como você deixar na mão do privado. Na mão do privado está essa balbúrdia que está aí e nada funciona. A gente precisa de uma nova revolta da Cantareira. Podíamos fazer um comparativo com Brumadinho também, né? Brumadinho é a ausência do Estado. A Vale, quando era uma empresa estatal... Tinha responsabilidade social. Exatamente. Esses grandes traumas e tal não ocorreu. Para a gente, já que a gente caminha para o fim, a gente tem que entender o seguinte, a privatização obedece à ideia do lucro máximo. Não é da responsabilidade máxima. A responsabilidade máxima é com o Estado. Por isso que você tem Estado. Senão, não precisa ter Estado. Toda hora você criava uma gerência para tomar conta do país. Você tinha um organograma do país, não é bem assim. Você tem vidas envolvidas que estão acima do lucro. O direito à vida está acima do direito ao lucro, como o direito de ir e vir num transporte de qualidade, que não é a Uber que vai fazer isso pelo Brasil. Então você vai ter aí mais um minuto, certo, para você falar para os movimentos sociais, porque aqui é uma TV de movimentos sociais, uma TV das ONGs, etc., sobre essa preocupação que eu entendi que essa uberização seria uma precarização em grau muito elevado, etc., da força de trabalho. Você, João? Olha, o que eu acho mais importante, a gente enquanto pesquisador, né, a gente vai se deparando com nuances que a gente não vê esse debate na rua. Quem tem que fazer esse debate na rua realmente é o movimento social. O movimento social tem que chamar a academia, não é concordar, nem se subordinar a ela, mas é chamar e fazer um debate no seio do povo. Não tem como ficar esses debates encastelados, de pessoas iluminadas, de meia dúzia de pessoas. Debate pertinente ao transporte público de massa tem que ser feito com a população. A população tem que perceber que existe uma alternativa que não é o fetiche de apertar o botão e aparecer o carro, nem muito menos ter que ficar horas e horas esperando um ônibus que não vem. É por aí. O debate tem que ser franco e os movimentos sociais têm que entender que essas tecnologias que estão vindo, elas têm que ser batidas no âmbito do interesse público. É interesse público? É bem-vindo. Não é interesse público? Isso. Não vem. João, muito obrigado por mais uma vez aqui a sua presença aqui na TV Comunitária. Agradecendo o João, quero agradecer a você que teve a paciência e que nos deu a audiência desse programa aqui do Núcleo de Política e Cidadania, debatendo esse episódio e esse cenário aí da uberização que vem crescendo no país e até no mundo todo. Queríamos dizer a você que você pode nos assistir pelo www.tvcomunitaria.rio. E nós deixamos o nosso telefone e e-mail para você interagir com a gente e ajudar a gente a fazer melhor a grade de nossa programação. Até um próximo Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio.